Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade, por Muriane Rotardri, editado por Instituto Ludwig von Mises Brasil, tradução, Maria Luísa e a Borges. Apresentação, os libertários habituados à estimulante liderança intelectual de Murray Rotardri talvez não se lembrem de que ele foi também um dos primeiros a desenvolver o pensamento libertário como fundador e editor-chefe da revista Left and Right. Contribuiu para desvincular esse movimento de sua associação popular e acadêmica com a opinião de direita. Para sua vergonha, os intelectuais norte-americanos, sobretudo após o New Deal, procuraram obliterar a identificação histórica entre liberalismo e oposição à usurpação das liberdades, dos direitos do indivíduo pelo governo. Mais ainda, esqueceram que o anti-estatismo e o antimilitarismo sempre fizeram parte do liberalismo histórico. Muitos valores liberais tradicionais caíram assim em mãos dos conservadores, que interpretaram a liberdade de acordo com sua própria posição privilegiada dentro do moderno Estado previdenciário militarista. Tudo isto foi denunciado por Rotardri e seus companheiros nos incisivos artigos que publicaram em Left and Right, encabeçados pelo texto inicial escrito pelo próprio Rotardri, no primeiro número da revista, na primavera de 1965. É, pois, um prazer colocar ao alcance de novos leitores o clássico ensaio de Rotardri, Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade. O autor monta a cena situando com precisão o conservantismo no plano de fundo do Ancien Regime. Esta era a velha ordem do feudalismo, da sociedade do status de Maine e da sociedade militar de Sem, ser sob a influência do iluminismo do século XVIII e das revoluções ocorridas na Inglaterra, na América do Norte e na França, bem como na Revolução Industrial. A humanidade desvencilhou-se dos grilhões do Estado absoluto e da Igreja. A velha ordem foi, e ainda é, o grande e poderoso inimigo da liberdade, escreve Rotardri. Por um breve espaço de tempo, porém, no século XIX, o liberalismo trouxe para o Ocidente não apenas a liberdade, a perspectiva da paz e os padrões de vida ascendentes de uma sociedade industrial, mas, talvez acima de tudo, trouxe esperança, a esperança num progresso cada vez maior, que tirou a maior parte da humanidade de sua imemorial fossa de estagnação e desesperança. Rotardri insere, portanto, o liberalismo na grande tradição radical da esperança e da liberdade, em oposição à avaliação pessimista da natureza do homem e de suas perspectivas, própria do conservantismo. O declínio do liberalismo começou, afirma Rotardri, quando os direitos naturais e a teoria da lei maior foram deixados de lado em favor do utilitarismo e com um evolucionismo ou darwinismo social, que desferiu o golpe final sobre o liberalismo como força radical na sociedade. O socialismo, que tomou o lugar do liberalismo radical como partido da esquerda, logo se viu presa de uma contradição interna ao invés de ter o Estado desaparecido ou definhado aos poucos, como postularam, respectivamente, Bakunin e Marx. O coletivismo tornou-se ele próprio um gigantesco Estado. Além disso, como os historiadores há muito reconheceram, os socialistas de direita, os fabianos na Inglaterra, por exemplo, apoiaram o imperialismo, enquanto os partidos social-democráticos da Europa, abandonando seu pacifismo, tomaram posição ao lado do Estado e da nação por ocasião da Primeira Guerra Mundial, embora ambos tenham assumido na prática um caráter indubitavelmente estatista e totalitário. Rotardri estabelece uma distinção entre o radicalismo revolucionário original dos soviéticos e o coletivismo contra-revolucionário de direita do fascismo. Quando os oponentes conservadores do programa coletivista do New Deal associaram a conspiradores de esquerda, destaca Rotardri, surgiu da parte de alguns libertários a enorme tentação de perseguir o comunismo, mas o New Deal, afirma ele, foi essencialmente um movimento conservador, herdeiro daquele tipo de progressismo conservador que Gabriel Colco e outros associaram ao período de Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson. Libertários como H. L. Mencken e Albert J. Nock uniram-se a liberais do velho estilo, ou a conservadores, na oposição à administração de Roosevelt, que se teria tornado demasiado coletivista para seu gosto, uma administração que estava também voltada para a guerra. Além disso, em contraste com o lugar que ocupavam no espectro ideológico durante outras guerras travadas pelos Estados Unidos no século XX, as forças pacifistas e isolacionistas foram dessa vez identificadas com a direita. Entretanto, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, os conservadores voltaram a ser favoráveis à guerra total sob a forma da Guerra Fria, os libertários num primeiro momento os acompanharam. Nas palavras de Rotardri, os liberais tinham perdido completamente sua identidade e suas diretrizes ideológicas tradicionais.
A partir dessa confusão posta em realce pela Guerra do Vietnã, os libertários retornaram ao pacifismo e ao anti-estatismo históricos, característicos da tradição liberal. O ensaio de Rotardry, escrito em 1965, ajudou a indicar o caminho, combateu também a noção liberal modernista, tão popular entre a velha esquerda de que liberdade política e liberdade econômica pertencem a campos distintos. Somente a liberdade e somente o mercado livre, como afirma Rotardry, podem organizar e manter um sistema industrial em vez de um planejamento coletivista. A própria complexidade do sistema industrial moderno acima da capacidade de compreensão e de gestão de qualquer grupo de planejadores exige a disciplina automática do laissez-faire e do mercado livre. Os países comunistas veem-se hoje forçados a dissocializar suas economias de escassez e de ineficácia, justamente quando emerge uma geração mais jovem de libertários de nova esquerda para questionar as velhas platitudes do Estado previdenciário militarista. Por tudo isto, Rotardry mostra-se confiante em que, embora as perspectivas a curto prazo para a liberdade nos Estados Unidos e no exterior possam parecer sombrias, a atitude adequada ao libertário é a de um inextinguível otimismo quanto aos resultados finais. Arthur A. Keir, Jr. Otimismo e pessimismo. Por muito tempo os conservadores se caracterizaram, quer o soubessem ou não, pelo pessimismo quanto às suas perspectivas a longo prazo, pela convicção de que a tendência política a longo prazo e, portanto, o próprio tempo está contra eles. A tendência inevitável apontaria, portanto, para o estatismo de esquerda nos Estados Unidos e para o comunismo no exterior. É essa desesperança quanto ao futuro distante que explica o otimismo sem dúvida bizarro do conservador em relação ao futuro próximo, pois, uma vez que abdica do futuro remoto como sem esperanças, o conservador sente que sua única possibilidade de êxito está no momento presente. No plano das relações externas, esse ponto de vista o impele a confrontos temerários com o comunismo, convencido que está de que quanto mais tempo esperar, piores se tornarão. Inelutavelmente as coisas, no plano interno, leva-o a uma total concentração nas eleições mais próximas, em que está sempre à espera de uma vitória que jamais alcança. Quintessência do homem prático e tomado pela desesperança em face do porvir, o conservador se recusa a pensar ou planejar para além do dia das eleições. Mas é precisamente a um prognóstico pessimista, tanto no que se refere ao futuro próximo quanto em relação ao mais distante, que o conservantismo faz jus, pois, sendo um remanescente moribundo do ancien regime da era pré-industrial, não tem mesmo futuro. Em sua modalidade norte-americana atual, o recente ressurgimento conservador do início da década de 1960 representou os últimos estertores de uma América anglo-saxônica branca, de pequenas cidades, rural e fundamentalista, América irreversivelmente moribunda. Que dizer, no entanto, sobre as perspectivas para a liberdade? Um número excessivo de libertários vincula de modo errôneo o prognóstico da liberdade ao do movimento conservador, mais forte na aparência e supostamente um aliado. Essa vinculação torna fácil de compreender o pessimismo característico do libertário moderno quanto ao futuro a longo prazo. Este texto sustenta, contudo, que embora as perspectivas a curto prazo para a liberdade nos Estados Unidos e no exterior possam parecer sombrias, a atitude adequada ao libertário é a de inextinguível otimismo quanto aos resultados finais. A derrocada da velha ordem. A justificativa dessa afirmação repousa numa determinada concepção da história segundo a qual existiu na Europa Ocidental antes do século XVIII, e continua a existir fora do Ocidente, uma velha ordem que quer tenha assumido a forma do feudalismo ou do despotismo oriental, se caracterizou pela tirania, a exploração, a estagnação, as castas estanques, a desesperança e a fome para a maior parte do povo. Em suma, a vida era sórdida, brutal e curta, era a sociedade do status de Maine e a sociedade militar de Spencer. As classes ou castas dominantes governavam pela conquista, e persuadindo as massas do pretenso imprimatur divino conferido a seu poder. A velha ordem foi, e ainda é, o grande e poderoso inimigo da liberdade. Foi particularmente poderoso no passado, porque não existia então a ideia da inevitabilidade de sua derrocada. Quando consideramos que a velha ordem havia existido em seus fundamentos desde os primórdios da história em todas as civilizações, podemos dimensionar melhor ainda a glória e a magnitude do triunfo obtido pela Revolução Liberal do século XVIII e de épocas próximas a ele. As dimensões dessa luta foram em parte obscurecidas por um grande mito da história da Europa Ocidental, implantado por historiadores alemães antiliberais do final do século XIX.
Esse mito afirma que o desenvolvimento de monarquias absolutas e do mercantilismo, no início da era moderna, foi necessário para o avanço do capitalismo, visto que ambos serviram para livrar os comerciantes e o povo das restrições feudais de caráter local. A verdade, não foi esse absolutamente o caso. O rei e seu Estado-nação funcionaram antes como um suzerano superfeudal, reimpondo e reforçando o feudalismo, no momento em que ele vinha sendo dissolvido pelo desenvolvimento pacífico da economia de mercado. O rei superpôs suas próprias restrições e privilégios de monopólio aos do regime feudal. Os monarcas absolutos representaram a velha ordem em ponto maior, e ainda mais despótica do que antes. De fato, o capitalismo floresceu mais cedo e com maior eficácia precisamente onde o Estado central era fraco ou inexistente, nas cidades italianas, na Liga Hanseática, na Confederação da Holanda no século XVII. Por fim, a velha ordem foi derrubada ou teve seu domínio severamente abalado de duas maneiras. Uma delas foi a expansão da indústria e do comércio por entre os interstícios da ordem feudal. A indústria na Inglaterra, por exemplo, desenvolveu-se nas regiões rurais, fora do alcance das restrições feudais, do Estado e da guilda. Uma série de revoluções cataclísmicas, porém, constituiu o elemento mais importante para a desarticulação da velha ordem e das classes dominantes tradicionais. As revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa, todas elas necessárias para abrir caminho à Revolução Industrial e a vitórias, pelo menos parciais, da liberdade individual, do laissez-faire, da separação entre a Igreja e o Estado e da paz internacional. A sociedade do status deu lugar, pelo menos em parte, à sociedade do contrato. A sociedade militar foi parcialmente substituída pela sociedade industrial. A grande maioria do povo obteve então uma mobilidade de trabalho e de residência e uma elevação crescente de seus padrões de vida com que dificilmente teria ousado sonhar. De fato, o liberalismo trouxe para o Ocidente não apenas a liberdade, a perspectiva da paz e os padrões de vida ascendentes de uma sociedade industrial, mas, talvez acima de tudo, trouxe esperança, a esperança num progresso cada vez maior, que tirou a maior parte da humanidade de sua imemorial fossa de estagnação e desesperança. Ascensão e declínio do liberalismo. Logo tomaram corpo na Europa Ocidental duas grandes ideologias políticas, centradas nesse novo fenômeno revolucionário. Uma delas foi o liberalismo, o partido da esperança, do radicalismo, da liberdade, da revolução industrial, do progresso da humanidade. A outra foi o conservantismo, o partido da reação, o partido que almejava restaurar a hierarquia, o estatismo, a teocracia, a servidão e a exploração de classe próprios da velha ordem. Uma vez que a razão estava manifestamente do lado do liberalismo, os conservadores turvaram a atmosfera ideológica apelando para o romantismo, a tradição, a teocracia e o irracionalismo. As ideologias políticas se polarizaram, com o liberalismo na extrema esquerda e o conservantismo na extrema direita do espectro ideológico. O fato de o liberalismo genuíno ser em essência radical e revolucionário foi brilhantemente apreendido, no período de declínio de seu impacto, pelo grande Lord Acton, uma das poucas figuras da história do pensamento que se foi tornando encantadoramente mais radical à medida que ficava mais idoso. Acton escreveu que o liberalismo deseja aquilo que deve ser, sem levar em conta o que é. Foi Acton, diga-se de passagem, e não Trotsky, quem primeiro chegou, partindo desse ponto de vista, ao conceito de revolução permanente. Como observou Gertrude Himmelfarb em seu excelente estudo sobre Acton, sua filosofia desenvolve se até o ponto em que o futuro era visto como inimigo declarado do passado, e que não se concedia ao passado qualquer autoridade, exceto na medida em que estivesse de acordo com a moralidade. Tomar a sério essa teoria liberal da história, dar precedência àquilo que deve ser sobre o que é significava virtualmente, ele o admitia, instaurar uma revolução permanente. A revolução permanente, a qual Acton aludiu na conferência inaugural, e conforme admitiu abertamente em suas notas, era a culminância da sua filosofia da história e da sua teoria da política. Essa concepção da consciência segundo a qual os homens trazem consigo o conhecimento do bem e do mal é a raiz mesma da revolução, porque destrói a santidade do passado. O liberalismo é em essência revolucionário, observou Acton. Os fatos devem render-se às ideias. Pacífica e pacientemente se possível for pela violência se não. O liberal, escreveu Acton, ultrapassou em muito o Whig. O Whig governava por meio do compromisso. O liberal inaugura o primado das ideias. Um é utilitário, gradativo, pronto para o acordo. O outro empenha-se em pôr em prática filosoficamente um princípio.
Um é um programa de ação visando a uma filosofia. O outro é uma filosofia à procura de um plano de ação. O que aconteceu ao liberalismo? Por que declinou ao longo do século XIX? Muitas vezes se refletiu sobre a questão, mas a razão básica desse declínio talvez tenha sido uma deterioração interna dos próprios órgãos vitais do liberalismo. Pois, sendo a Revolução Liberal parcialmente bem-sucedida no Ocidente, os liberais foram cada vez mais deixando de lado seu fervor radical e, em consequência, suas metas tradicionais para se contentarem com uma mera defesa do insípido e falho status quo. É possível discernir duas causas de origem filosófica dessa decadência. A primeira é o abandono da teoria dos direitos naturais e da lei maior em favor do utilitarismo, já que apenas formas da teoria da lei maior ou da lei natural podem proporcionar uma base radical, fora do sistema existente, a partir da qual se pode contestar o status quo, e somente tal teoria fornece o sentido de mediação necessário à luta libertária, na medida em que se concentra na importância vital de levar os governantes criminosos de hoje ao Tribunal de Justiça. Os utilitaristas, por outro lado, ao trocarem a justiça pelo oportunismo, abandonam ao mesmo tempo a instantaneidade em prol de uma plácida estagnação, e terminam, inevitavelmente, como apologistas na prática da ordem vigente. A segunda grande influência filosófica sobre o declínio do liberalismo foi o evolucionismo, ou darwinismo social, que desferiu o golpe final sobre essa doutrina como força radical na sociedade. O darwinista social contemplou a história e a sociedade de maneira distorcida, através das lentes pacíficas e róseas da evolução social infinitamente lenta, infinitamente gradual, ignorando o fato básico de que jamais na história uma casta dominante abriu mão de seu poder de forma voluntária e que, por conseguinte, o liberalismo teria de abrir caminho por meio de uma série de revoluções. Os darwinistas sociais puseram-se a esperar com placidez e alegria que se passassem os milhares de anos de uma evolução infinitamente gradual rumo à etapa seguinte, e supostamente inevitável, do individualismo. Um exemplo interessante de pensador que é a própria personificação do declínio do liberalismo no século XIX é Herbert Spencer. Spencer começou como um liberal bastante radical, virtualmente de fato um autêntico libertário. Mas à medida que o vírus da sociologia e do darwinismo social tomaram conta de seu espírito, deixou de lado o libertarianismo como movimento histórico dinâmico, embora sem abandoná-lo, de início no plano da teoria pura. Em resumo, enquanto aguardava um ideal eventual de liberdade absoluta, Spencer começou a considerar inevitável a vitória desse ideal, mas somente após milênios de evolução gradativa. Assim, na verdade, afastou-se do liberalismo na qualidade de credo combativo e radical e confinou seu liberalismo na prática, aos limites de uma enfadonha ação de retaguarda contra o crescente coletivismo do final do século XIX. De maneira bastante interessante, o fatigado desvio à direita de Spencer no plano da estratégia logo se converteu num desvio à direita também no plano teórico, de tal modo que ele veio a abandonar a liberdade absoluta mesmo em teoria, chegando a repudiar, por exemplo, o famoso capítulo de sua obra Social Statics, o direito de não levar em conta o Estado, the right to ignore the state. Na Inglaterra, os liberais clássicos principiaram sua guinada do radicalismo para o quase conservantismo no começo do século XIX. Essa mudança pôde ser avaliada pela posição que os liberais ingleses em geral assumiram em relação à luta de libertação nacional travada pela Irlanda. Era uma luta dupla, contra o imperialismo político inglês e contra o sistema feudal de arrendamento da terra imposto por esse imperialismo. A cegueira Tory dos liberais ingleses, entre os quais Spencer, ante a pressão irlandesa pela independência nacional, e sobretudo pela posse da terra pelo camponês, em contraposição à opressão feudal, simbolizou o abandono de fato do liberalismo genuíno, virtualmente nascido numa luta contra o sistema agrário feudal. Apenas nos Estados Unidos, a grande pátria do liberalismo radical, onde o feudalismo jamais pudera lançar raízes fora do Sul, a teoria dos direitos naturais e da lei maior, e os movimentos liberais radicais daí decorrentes, continuaram em proeminência até meados do século XIX. Os movimentos jacksoniano e abolicionista foram, cada um a seu modo, os últimos movimentos libertários radicais vigorosos na vida norte-americana. Ascensão e declínio do socialismo. Assim, com o liberalismo relegado dentro de suas próprias fileiras, já não havia um partido da esperança no mundo ocidental, nenhum movimento de esquerda, para levar à frente uma luta contra o Estado e contra os remanescentes ainda intactos da velha ordem.
Nessa lacuna criada pelo esvaziamento do liberalismo radical, introduziu-se um novo movimento, o socialismo. Os libertários de hoje estão habituados a pensar no socialismo como diametralmente oposto ao credo libertário. Mas este é um grave equívoco, responsável por séria desorientação ideológica dos libertários no mundo atual. Como vimos, o conservantismo era o oposto absoluto da liberdade, e o socialismo, embora à esquerda do conservantismo, era essencialmente um movimento confuso, de cunho intermediário. Era de cunho intermediário, e ainda o é, por tentar alcançar fins liberais pelo uso de meios conservadores. Em suma, Russell Kirk, para quem o socialismo foi o herdeiro do liberalismo clássico, e Ronald Amovi, que o vê como herdeiro do conservantismo, estão ambos certos, dependendo de que aspecto desse confuso movimento centrista estejamos focalizando. À semelhança do liberalismo, e em oposição ao conservantismo, o socialismo aceitou o sistema industrial e as metas liberais de liberdade, razão, mobilidade, progresso, padrões de vida mais elevados para o povo, e basta a tecnocracia e a guerra. Mas tentou chegar a esses fins utilizando meios conservadores incompatíveis com eles, estatismo, planejamento centralizado, comunitarismo, etc. Ou antes, para ser mais preciso, houve desde o início duas tendências dentro do socialismo. Uma era a corrente de direita autoritária, desenvolvida a partir de Saint-Simon, que glorificava o estatismo, a hierarquia e o coletivismo, sendo portanto um prolongamento do conservantismo, e empenhando-se em adaptar-se à nova civilização industrial e em dominá-la. A outra era a corrente de esquerda, relativamente liberal, representada em suas diferentes modalidades por Marx e Bakunin, revolucionária, muito mais interessada na consecução das metas libertárias do liberalismo e do socialismo, e, sobretudo, na destruição do aparelho de Estado, de modo a chegar ao definhamento do Estado, e ao fim da exploração do homem pelo homem. Curiosamente, a frase do próprio Marx, a substituição do governo de homens pela administração de coisas, pode ter sua origem reconstituída, por uma via tortuosa, a partir dos grandes liberais radicais franceses do laissez-faire, do início do século XIX, Charles Comte nenhuma, relação com Auguste Comte e Charles Dunoyer. E o mesmo pode ser feito com o conceito de luta de classes. Com a diferença de que, para Dunoyer e Comte, as classes inerentemente antiéticas eram, não empresários versus operários, mas aqueles que têm função produtiva na sociedade, abrangendo livres empresários, operários, camponeses, etc., versus as classes exploradoras que constituíam o aparelho estatal e eram por ele privilegiadas. Numa fase de sua confusa e caótica vida, Saint-Simon aproximou-se muito de Comte e Dunoyer, e deles tomou sua análise de classe, processo no qual, embaralhando caracteristicamente a coisa, converteu empresários em mercado, assim como senhores feudais e outros privilegiados do Estado em exploradores. Marx e Bakunin adotaram essa linha dos saint-simonianos, do que resultou uma profunda desorientação de todo o movimento socialista de esquerda, pois passou então a ser supostamente necessário, além de destruir o Estado repressor, abolir a propriedade dos meios de produção pelo capitalista privado. Ao rejeitar a propriedade privada, e especialmente o capital, os socialistas de esquerda tornavam-se presas de uma contradição interna crucial. Se o Estado deve desaparecer após a Revolução, de imediato, para Bakunin, por um definhamento gradual segundo Marx, como poderá então o coletivo gerir sua propriedade, sem que ele próprio se transforme num gigantesco Estado de fato, ainda que não nominalmente? Esta é uma contradição que nem os marxistas nem os bakuninistas foram jamais capazes de resolver. Tendo substituído o liberalismo radical como o partido da esquerda, o socialismo, por volta da virada do século, viu-se prisioneiro dessa contradição interna. A maioria dos socialistas fabianos, lassallianos e até marxistas, desviou-se bem depressa para a direita, abandonando por completo as antigas metas e ideais libertários de revolução e definhamento do Estado. Tornaram-se confortavelmente conservadores, conciliados para sempre com o Estado, o status quo e toda a aparelhagem do neomercantilismo, do capitalismo monopolista de Estado, do imperialismo e da guerra, que rapidamente era introduzida e cravada na sociedade europeia com a chegada do século XX. Porque também o conservantismo, por sua vez, reformara-se e reaglutinara-se para tentar enfrentar o sistema industrial moderno, e convertera-se num mercantilismo renovado, um regime de estatismo caracterizado pela cessão pelo Estado de privilégios de monopólio, sob formas diretas e indiretas, a capitalistas protegidos e a proprietários de terra quase feudais.
A semelhança entre o socialismo de direita e o novo conservantismo tornou-se bastante estreita, o primeiro defendendo programas similares aos do último, mas com um demagógico verniz populista. Assim, o outro lado da moeda do imperialismo passou a ser o imperialismo social, mordazmente definido por Joseph Schumpeter como um imperialismo em que os empresários e outros elementos seduzem os operários por meio da concessão de benefícios sociais que parecem depender do sucesso da política. Monopolista de exportação 5. Há muitos historiadores reconheceram a afinidade e a grande proximidade entre o socialismo de direita e o conservantismo na Itália e na Alemanha, onde a fusão dessas tendências concretizou-se pela primeira vez no bismarquismo e, em seguida, no fascismo e no nacional-socialismo, tendo o último implementado o programa conservador de nacionalismo, imperialismo, militarismo, teocracia e um coletivismo de direita que manteve, e até consolidou, o domínio das classes privilegiadas tradicionais. Mas só recentemente os historiadores começaram a se dar conta de que um arranjo semelhante teve lugar na Inglaterra e nos Estados Unidos. Assim, Bernard Semel, em sua brilhante história do movimento social imperialista na Inglaterra na virada do século, mostra como a sociedade fabiana viu com bons olhos a ascensão dos imperialistas na Inglaterra. Quando, em meados da década de 1890, o Partido Liberal dividiu-se na Inglaterra entre radicais, à esquerda, e liberal-imperialistas, à direita. Beatrice Webb, uma das líderes dos fabianos, acusou os radicais de adeptos do laissez-faire e anti-imperialistas, ao mesmo tempo em que aclamava os segundos como coletivistas e imperialistas. O Manifesto Fabiano Oficial, o Fabianismo e o Império, Fabianism and the Empire, de 1900, redigido por George Bernard Shaw, que mais tarde, com absoluta coerência, exaltaria as políticas internas de Stalin e de Mussolini e de Sir Oswald Mosley, enalteceu o imperialismo e atacou os radicais que ainda se aferram aos ideais de fronteiras rígidas do republicanismo individualista e da não interferência. Em contraposição, uma grande potência deve governar o Império Mundial no interesse da civilização em seu conjunto. Depois disso, os fabianos colaboraram estreitamente com os Tories e os liberais imperialistas. De fato, no final de 1902, Sidney e Beatrice Webb constituíram um pequeno grupo secreto de consultores especializados chamado os Coeficientes. De Coeficientes. Na qualidade de um dos dirigentes desse clube, o imperialista Tory Leopold S. Amer escreveu, reveladoramente, Sidney e Beatrice Webb estavam muito mais empenhados em ter suas ideias sobre o Estado previdenciário postas em prática por quem quer que estivesse em condições de ajudar, mesmo na mais modesta escala, que com o triunfo próximo de um partido socialista declarado. Não havia, afinal, nada de tão extraordinário, como demonstrou a própria carreira de Joseph Chamberlain numa combinação de imperialismo nas questões externas com socialismo municipal ou semi-socialismo no âmbito interno. É sabido que os movimentos purificadores, ávidos por retornar a uma filosofia clássica depurada de adulterações recentes, avançam em geral além das teses das fontes originais. Havia, na verdade, traços conservadores bem marcados nos escritos dos próprios Marx e Engels, que muitas vezes justificaram o Estado, o imperialismo ocidental e o nacionalismo exacerbado. E foram esses aspectos, segundo as opiniões ambivalentes dos mestres na matéria, que forneceram a base racional para a posterior transferência da maioria dos marxistas para o campo social imperialista. O campo de Lenin tornou-se mais de esquerda que o dos próprios Marx e Engels. Lenin assumiu uma postura inegavelmente mais revolucionária em relação ao Estado, e de forma coerente, defendeu e apoiou movimentos de libertação nacional contra o imperialismo. O movimento leninista foi mais esquerdista também sob outros importantes aspectos. Pois, enquanto Marx centrara seu ataque sobre o capitalismo de mercado per se, Lenin concentrou sua atenção sobretudo no que concebia como as etapas mais avançadas do capitalismo, o imperialismo e o monopólio. Estando a atenção de Lenin muito mais voltada na prática para o monopólio de Estado e o imperialismo que para o capitalismo de laissez-faire, seu enfoque tornava-se assim muito mais aceitável para os libertários que o de Karl Marx. Outros membros do grupo, os Coeficientes, o qual, nas palavras de Amer, deveria atuar como um conselho de especialistas ou Estado-Maior em relação ao movimento, foram o liberal imperialista Richard B. Alda, N.E., o geopolítico Halford J. Mackinder, o imperialista e germanófobo Leopold Max, editor da National Review, o socialista e imperialista Tory Viscount Milner, o adepto do imperialismo naval Carleon Bellairs, o famoso jornalista J.
L. Garvin, Bernard Shaw, Sir Clinton Dawkins, sócio do Morgan Bank, e Sir Edward Grey, o primeiro a esboçar, numa reunião do clube, a política de entente com a França e a Rússia, a qual veria a ter por resultado a Primeira Guerra Mundial. 8. A célebre traição dos ideais tradicionais de pacificismo revolucionário pelos socialistas europeus, e mesmo pelos marxistas, durante a Primeira Guerra Mundial, não deveria ter causado surpresa alguma. O apoio dado por cada um dos partidos socialistas a seu próprio governo nacional durante a guerra, com a honrosa exceção do Partido Socialista de Eugene Victor Debs, nos Estados Unidos, foi a materialização final do colapso da esquerda socialista clássica. Daí por diante, socialistas e quase socialistas aliaram-se a conservadores num amálgama básico, aceitando o Estado e a economia mista e o neomercantilismo, o Estado previdenciário, o intervencionismo ou o capitalismo monopolista de Estado, todos, afinal, meros sinônimos a expressarem a mesma realidade essencial. Foi em reação a esse colapso que Lenin emergiu da Segunda Internacional para restaurar o marxismo revolucionário clássico, numa revitalização do socialismo de esquerda. De fato, Lenin, quase sem o saber, fez mais que isso. O fascismo e o nazismo representaram o ápice alcançado em alguns países, pela guinada moderna rumo ao coletivismo de direita no âmbito dos negócios internos. Tornou-se costumeiro entre libertários do mesmo modo, na verdade, que entre o establishment do Ocidente encarar o fascismo e o comunismo como fundamentalmente idênticos. Mas, embora ambos fossem sem dúvida coletivistas, apresentavam enorme diferença em seu conteúdo socioeconômico. O comunismo constituiu um movimento revolucionário genuíno, que desalojou e destronou de modo implacável as elites dominantes estabelecidas, ao passo que o fascismo, ao contrário, consolidou no poder as classes dominantes tradicionais. O fascismo foi, portanto, um movimento contra-revolucionário, que cristalizou um conjunto de privilégios de monopólio sobre a sociedade, em suma, representou a apoteose do moderno capitalismo monopolista de Estado. E foi por essa razão que se provou tão atraente, o que nunca ocorreu com o comunismo, é claro, aos grandes interesses empresariais do Ocidente, e isto de maneira aberta e despudorada ao longo da década de 1920 e no início da de 1930. Coletivismo, progressismo e o New Deal. Temos agora condições de aplicar nossa análise à cena norte-americana. Aí encontramos um mito que se destaca, acerca da história recente dos Estados Unidos, propagado pelos conservadores de nossos dias e acatado pela maioria dos libertários norte-americanos. Esse mito diz, aproximadamente, o seguinte: os Estados Unidos foram, em maior ou menor grau, um refúgio do laissez-faire até o New Deal. Então Roosevelt, influenciado por Félix Frankfurter, pela Sociedade Socialista Intercongregada e por outros conspiradores fabianos e comunistas, maquinou uma revolução que colocou o país na senda que leva ao socialismo, e numa perspectiva mais distante, ao comunismo. O libertário de hoje que adote essa interpretação, ou outra similar, da experiência norte-americana, tende a se considerar como da extrema-direita. Um pouco à sua esquerda estaria o conservador. À esquerda deste, o moderado, e em seguida, do lado esquerdo, o socialista e o comunista. Daí a grande tentação para alguns libertários de perseguir os comunistas. Pois, como aos seus olhos os Estados Unidos deslocam-se inexoravelmente à esquerda, rumo ao socialismo, e por conseguinte rumo ao comunismo, torna-se para eles extremamente tentador saltar as etapas intermediárias e tingir com a odiada brocha vermelha todo o alvo de sua oposição. Poder-se-ia pensar que o libertário de direita, logo teria condições de detectar algumas fissuras profundas nessa concepção. Em primeiro lugar, a emenda do imposto sobre a renda, que ele deplora como o início do socialismo nos Estados Unidos, foi aprovada no Congresso em 1909, por uma maioria esmagadora de ambos os partidos. Considerar esse evento como um nítido desvio à esquerda em direção ao socialismo, exigiria que se considerasse o presidente William Vardaft, que sancionou a 16ª emenda, um esquerdista, coisa que de certo poucos ousariam fazer. A verdade, o New Deal não foi uma revolução em sentido algum. Todo o seu programa coletivista tivera antecedentes recentes com Herbert Hoover durante a Depressão. Mais remotos no coletivismo de guerra e no planejamento central que governaram os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Os componentes do programa do New Deal Planejamento Central,
criação de uma rede de cartéis compulsórios para a indústria e a agricultura, inflação e expansão do crédito, elevação artificial dos níveis salariais e incentivo à formação de sindicatos dentro da estrutura de monopólio global, regulamentação e propriedade governamental haviam sido todos eles prenunciados e delineados ao longo das 2 décadas anteriores. E esse programa, com sua concessão de privilégios a vários grandes grupos empresariais no auge da empreitada coletivista, não foi, em nenhum sentido, um socialismo ou um esquerdismo. Nada havia nele que lembrasse de longe o igualitário ou o proletário. Não, o parentesco desse coletivismo florescente não era de modo algum com o socialismo-comunismo. Era sim com o fascismo, ou socialismo de direita. Parentesco que muitos grandes empresários da década de 1920 expressaram abertamente em seu anseio pela substituição de um sistema de quase laissez-faire por um coletivismo que teriam condições de controlar. E não resta dúvida de que William Howard Taft, Woodrow Wilson e Herbert Clark Hoover constituem personagens muito mais facilmente identificáveis como proto-fascistas que como criptocomunistas. A essência do New Deal foi apreendida com muito mais clareza que na mitologia conservadora, pelo movimento leninista no início da década de 1930, ou melhor, até meados dessa década, quando as exigências das relações externas soviéticas provocaram um brusco desvio da linha comunista mundial, levando a Frente Popular, de apoio ao New Deal. Assim, em 1934, o teórico leninista inglês Rua Palmdutt publicou uma breve mas fulminante análise do New Deal como fascismo social. Um fascismo de fato, disfarçado por tênue verniz de demagogia populista. Nenhum oponente conservador jamais proferiu denúncia mais vigorosa ou incisiva do New Deal. O programa de Roosevelt, escreveu Dutt, era avançar para uma ditadura de tipo militarista. Os objetivos principais, ainda segundo Dutt, eram impor um capitalismo monopolista de Estado por intermédio da administração da recuperação nacional, subsidiar as atividades empresariais, bancárias e a agricultura por meio da inflação e da expropriação da grande maioria do povo, mantendo níveis de salário real mais baixos, e regular e explorar o operariado mediante salários fixados pelo governo e arbitragem compulsória. Quando o New Deal, prossegue Dutt, é despido de sua camuflagem progressista social reformista, o que fica é a realidade do novo modelo fascista de sistema de capitalismo de Estado concentrado e servidão industrial, envolvendo o implícito avanço rumo à guerra. Dutt conclui convincentemente citando palavras de um editor do conceituado Current History Magazine, A Nova América. Escrevia esse editor em meados de 1938, não será capitalista no velho sentido, e tampouco será socialista. Se a tendência atual é para o fascismo, será um fascismo americano, que incorporará a experiência, as tradições e as aspirações de uma grande nação de classe média. O New Deal não significou, portanto, uma ruptura qualitativa com o passado dos Estados Unidos. Ao contrário, foi uma simples extensão quantitativa da teia de privilégios concedidos pelo Estado, já proposta e aplicada anteriormente. Na administração de Hoover, no coletivismo de guerra da Primeira Guerra Mundial e no período progressista. A mais completa exposição das origens do capitalismo monopolista de Estado, ou do que ele chama de capitalismo político nos Estados Unidos, encontra-se na brilhante obra do Dr. Gabriel Kolko. Em The Triumph of Conservatism, Kolko situa as origens do capitalismo político nas reformas do período progressista. Os historiadores ortodoxos sempre consideraram esse período, de 1900 a 1916, aproximadamente, como uma época em que o capitalismo de livre mercado tornará-se progressivamente mais monopólico. Em reação a esse domínio do monopólio e da grande empresa, assim reza a história, intelectuais altruístas e políticos prescientes teriam assumido a defesa da intervenção por parte do governo para corrigir e controlar tais males. O importante trabalho de Kolko demonstra que o que de fato se passou foi quase o oposto do que pretende o mito. Apesar da avalanche de fusões e de truques formada por volta da virada do século, revela Kolko, as forças competitivas em ação no mercado livre rapidamente invalidavam e dissolviam essas tentativas de estabilizar e perpetuar o poder econômico dos grandes grupos empresariais. Foi precisamente em reação à sua iminente derrota sob as tempestades competitivas do mercado que a grande empresa, a partir de 1900, passou a recorrer cada vez mais ao governo federal em busca de ajuda e proteção.
Em suma, a intervenção do governo federal destinava-se não a refrear o monopólio da grande empresa no interesse do bem público, mas a criar monopólios que a grande empresa, assim como as associações de empresas menores, não fora capaz de implantar em meio à árdua concorrência do mercado livre. Tanto a direita quanto a esquerda foram persistentemente induzidas em erro pela noção de que intervenção do governo significa ipso facto esquerdismo e oposição aos interesses da grande empresa. Daí a mitologia endêmica entre a direita do caráter vermelho do New, ou Fair Deal. Tanto os grandes empresários, persuadidos pelos lucros do Grupo Morgan, quanto o professor Coco, praticamente o único no mundo acadêmico, deram-se conta de que o privilégio de monopólio só pode ser criado pelo Estado, não podendo resultar de operações do mercado livre. Coco mostra assim que, começando com o novo nacionalismo, New Nationalism, de Theodore Roosevelt, e culminando na nova liberdade New Freedom, de Wilson, baixaram-se normas, que os direitistas de hoje consideram de cunho socialista, sobre setor após setor. Por exemplo, seguros, bancos, carne, exportação e área empresarial em geral não de maneira uniforme, mas segundo fórmulas concebidas e propostas pelos grandes empresários. Constituíram essas normas uma tentativa deliberada de introduzir na economia a consolidação dos subsídios, da estabilização e dos privilégios de monopólio. Um ponto de vista típico sobre o assunto foi o de Andrew Carnegie, profundamente preocupado com a concorrência na indústria do aço, que nem a formação da US Steel, nem os famosos jantares de Gehry, promovidos por essa companhia do Grupo Morgan, estavam sendo capazes de refrear. Carnegie declarava, em 1908. Ocorre-me sempre a ideia de que o controle governamental, e apenas ele, resolverá o problema de modo adequado. Nada há de alarmante na regulamentação governamental, declarava ele. O capital está absolutamente seguro na companhia de gás, embora ela esteja sob o controle estatal. Assim também estará seguro todo o capital, mesmo que sob o controle do governo. O Partido Progressista, como demonstra Coco, foi basicamente um partido criado pelo Morgan para reeleger Roosevelt e punir o presidente Taft, que havia demonstrado excesso de zelo em processar as empresas Morgan. Os militantes de esquerda muitas vezes forneciam, por inadvertência, um verniz demagógico para um movimento conservador estatista. A nova liberdade de Wilson, que culminou com a criação da Comissão Federal de Comércio, longe de ter sido considerada perigosamente socialista pela grande empresa, foi acolhida com entusiasmo como tendo vindo implementar o programa de apoio, privilégio e controle há tanto tempo acalentado para a concorrência. O coletivismo de guerra de Wilson foi saudado de forma ainda mais exuberante. Edward H. Harley, presidente da Comissão Federal de Comércio e ex-presidente da Associação de Indústrias de Illinois, anunciou alvissareiramente, em fins de 1915, que a Comissão Federal do Comércio destinava-se a fazer, pelo comércio em geral, o mesmo que a Comissão Interestadual de Comércio estivera fazendo diligentemente pelas ferrovias e pelos transportadores, que a Reserva Federal estava fazendo pelos banqueiros da nação e que o Ministério da Agricultura estava realizando para os agricultores. Como ocorreria de forma mais dramática no fascismo europeu, cada grupo de interesses econômicos estava sendo cartelizado, monopolizado e encaixado no seu nicho privilegiado, no âmbito de uma estrutura socioeconômica hierarquicamente orientada. Particularmente influentes foram as concepções de Arthur Jerome Eddy, eminente advogado empresarial, especializado na formação de associações comerciais e um dos artífices da Comissão Federal de Comércio. Em sua obra mais importante, ao denunciar com veemência a competição no setor empresarial e exigir a cooperação industrial protegida e controlada pelo governo, Eddy trombeteava: a concorrência é a guerra, e a guerra é o inferno. E os intelectuais do período progressista condenados pela direita de hoje como socialistas, num certo sentido foram de fato socialistas. Mas seu socialismo foi o conservador socialismo de Estado da Alemanha de Bismarck, o protótipo de tantas das modernas formas políticas europeias e norte-americanas, sob o qual o grosso dos intelectuais norte-americanos do final do século XIX receberá sua educação superior. Nas palavras de Coco, o conservantismo dos intelectuais contemporâneos, a idealização do Estado por parte de Lester Ward, Richard T. Lee ou Simon N. Patten, foi também resultado da formação peculiar recebida por muitos dos professores universitários desse período. No final do século XIX, a principal influência sobre a teoria acadêmica social e econômica era a das universidades. A idealização bismarckiana do Estado, com suas funções previdenciárias centralizadas,
foi devidamente reestudada pelos milhares de ocupantes de postos-chave do meio acadêmico que estudaram em universidades alemãs nas décadas de 1880 e 1890. Ademais, o ideal dos principais mestres alemães ultraconservadores, também chamados os socialistas de cátedra, era o de se constituírem voluntariamente na guarda pessoal da casa dos Hohenzollern e sem dúvida foram isso mesmo. Como um típico exemplo de intelectual progressista, Coco cita com propriedade Herbert Croly, editor do New Republic, órgão financiado pelo Grupo Morgan. O sistematizar o novo nacionalismo de Theodore Roosevelt, Croly saudou esse novo hamiltonianismo como um sistema para o controle federal coletivista e a integração da sociedade numa estrutura hierárquica. Considerando que se seguiu ao período progressista, Gabriel Coco conclui: criou-se durante a guerra, em vários órgãos administrativos e de emergência, uma síntese de negócios e política em nível federal que perdurou por toda a década seguinte. De fato, o período da guerra representa o triunfo da empresa da maneira mais enfática possível. A grande empresa granjeou o total apoio dos vários órgãos reguladores e do executivo. Foi durante a guerra que acordos exequíveis eficazes de oligopólio, preço e mercado tornaram-se operacionais nos setores dominantes da economia norte-americana. A rápida difusão do poder na economia e a relativa facilidade de ingresso na mesma virtualmente se extinguiram. Apesar da suspensão de importantes dispositivos legais recentes, a união entre a empresa e o governo federal continuou ao longo da década de 1920 e daí por diante, valendo-se das bases lançadas no período progressista para estabilizar e consolidar a situação vigente no seio de várias indústrias. O princípio da utilização do governo federal para a estabilização da economia, firmado no contexto do industrialismo moderno durante o período progressista, tornou-se a base do capitalismo político em suas muitas ramificações ulteriores. Nesse sentido, o progressismo não morreu na década de 1920, tendo, ao contrário, passado a constituir uma parte da estrutura básica da sociedade norte-americana. Como resultado, o New Deal, após brevíssima oscilação esquerdizante no final da década de 1930, a administração Roosevelt consolidou sua aliança com a grande empresa por meio da economia de defesa nacional e de contrato para a fabricação de material bélico, iniciados em 1940. Essa economia e esse programa são os mesmos que vêm regendo os Estados Unidos desde então, corporificados na economia de guerra permanente, no capitalismo monopolista de Estado amadurecido e no neomercantilismo, o complexo militar-industrial de nosso tempo. As características essenciais da sociedade norte-americana não sofreram alteração desde que foi de todo militarizada e subordinada à política por ocasião da Segunda Guerra Mundial, exceto pelo fato de que as tendências se intensificam, e mesmo na vida cotidiana, os homens foram sendo, cada vez mais, moldados como funcionários conformistas, a serviço do Estado e de seu complexo industrial militar. William H. Vitti Jr., em seu merecidamente famoso The Organization Man, tornou claro que essa moldagem processou-se em meio à adoção, pelo mundo empresarial, das concepções coletivistas formuladas por sociólogos e outros profissionais iluminados da engenharia social. A resposta libertária. Como reagiu o pequeno grupo, constituído pelos libertários remanescentes a essas modificações do espectro ideológico nos Estados Unidos? Pode-se encontrar uma resposta instrutiva examinando a carreira de um dos grandes libertários dos Estados Unidos no século XX, Albert J. Nock. Na década de 1920, após ter formulado sua filosofia libertária radical, Nock se considerava, e como tal era universalmente encarado, um membro da extrema esquerda. Há sempre a tendência na vida ideológica e política, a se concentrar a atenção no inimigo principal do momento. E o principal inimigo naquele momento era o estatismo conservador do governo Coolidge Hoover. Era natural, portanto, que Nock, seu amigo e companheiro libertário Mencken, e outros radicais se unissem a quase socialistas na luta contra o adversário comum. Por outro lado, quando o New Deal sucedeu a Hoover, socialistas menos convictos e intervencionistas com vagas tendências de esquerda aderiram ao movimento vitorioso do New Deal. Na esquerda, apenas libertários do porte de Nock e Mencken, além dos leninistas, antes da sua fase de Frente Popular, deram-se conta de que Roosevelt nada mais era que um prolongamento de Hoover, disfarçado por outra retórica. Parecia aos radicais perfeitamente natural formar uma frente unida contra Franklin Delano Roosevelt, ao lado dos antigos conservadores partidários de Hoover e de Al Smith, convencidos, uns e outros, de que Roosevelt fora longe demais, ou desgostosos com sua bombástica retórica populista.
O problema foi que Nock e seus companheiros radicais, que de início reservavam aos recém-descobertos aliados o devido desprezo, logo passaram a aceitá-los, e até a ostentar de bom grado o rótulo, antes menosprezado, de conservador. Entre os radicais de segunda linha, essa alteração se processou, como outras tantas transformações de ideologia na história, de maneira inadvertida e na ausência de uma liderança ideológica apropriada. Para Nock, e até certo ponto para Mencken em contrapartida, o problema alcançou níveis muito mais profundos. Sempre existira uma grave falha na brilhante e bem aplanada doutrina elaborada, segundo a maneira bem diversa de cada um, por Nock e Mencken. Ambos haviam adotado por muito tempo o grande erro do pessimismo. Ambos não viam probabilidade alguma de que a raça humana chegasse um dia a abraçar o sistema da liberdade. Sem qualquer esperança de que a doutrina radical da liberdade jamais viesse a ser posta em prática, ambos se eximiram, cada um a seu modo, da responsabilidade da liderança ideológica, Mencken jovial e prazerosamente, Nock com altivez e reserva. Portanto, a despeito da sólida contribuição desses dois homens para a causa da liberdade, nenhum deles pôde jamais tornar-se o líder convicto de um movimento libertário, porque ambos jamais foram capazes de antever o Partido da Liberdade como o Partido da Esperança, o Partido da Revolução, ou, a fortiori, o Partido do Messianismo secular. O erro do pessimismo é o primeiro passo descendente na escorregadia ladeira que leva ao conservantismo. A partir daí, tornou-se demasiado fácil para o pessimista radical Nock, mesmo sendo ainda basicamente um libertário, aceitar o rótulo de conservador, e até ir ao ponto de agourar o velho chavão de que há sempre uma atitude de desconfiança a priori contra qualquer mudança social. É fascinante notar que Albert J. Nock seguiu assim a trilha ideológica de seu prezado antepassado espiritual, Herbert Spencer. Ambos começaram como autênticos liberais radicais. Ambos abriram mão rapidamente das táticas radicais ou revolucionárias tal como se expressavam na intenção de pôr em prática suas teorias mediante a ação popular, e ambos, ao final, passaram imperceptivelmente do uso de táticas Tory para o que foi, no mínimo, um torismo parcial no plano do conteúdo. E assim os libertários, sobretudo na percepção que tinham da posição que ocupavam no espectro ideológico, fundiram-se com os conservadores mais antigos que, por sua vez, foram obrigados a adotar uma fraseologia libertária, mas destituída de conteúdo libertário real, na oposição a um governo de Roosevelt que, a seu ver, tornará-se demasiado coletivista, tanto na essência quanto na retórica. A Segunda Guerra Mundial reforçou e consolidou essa aliança, pois, em contraste com as demais guerras norte-americanas do século XX, as forças pacificistas e isolacionistas foram todas identificadas primeiro pelos seus opositores e subsequentemente por elas mesmas, como constituídas por homens da direita. Ao término da Segunda Guerra Mundial, tornou-se um hábito arraigado entre os libertários situarem-se a si mesmos num polo de extrema-direita com os conservadores imediatamente à sua esquerda, donde o grande desacerto do espectro ideológico que persiste até hoje. Em particular, os libertários modernos esqueceram, ou jamais compreenderam que a oposição à guerra e ao militarismo fora desde sempre uma tradição da esquerda que abrangera os libertários. Assim, quando a aberração histórica do período New Deal corrigiu-se a si mesma e a direita voltou a ser o grande adepto da guerra total, os libertários estavam despreparados para entender o que se passava e acompanharam as pegadas dos seus supostos aliados conservadores. Os liberais tinham perdido por completo sua identidade e suas diretrizes ideológicas tradicionais. Em defesa do otimismo, feita uma reorientação adequada do espectro ideológico, quais seriam então as perspectivas para a liberdade? Nada há de espantoso em que o libertário contemporâneo, vendo o mundo a se tornar socialista e comunista, e acreditando-se virtualmente isolado e à margem de qualquer possibilidade de ação popular conjunta, tenda a impregnar-se de pessimismo quanto às suas perspectivas a longo prazo. Mas o panorama ilumina-se de imediato quando nos damos conta de que o requisito indispensável à civilização moderna, a derrocada da velha ordem, foi levado a cabo pela ação libertária das massas, irrompendo no Ocidente em revoluções tão grandiosas quanto a francesa e a norte-americana, provocando as glórias da Revolução Industrial e os avanços da liberdade, da mobilidade e os padrões de vida ascendentes que até hoje conservamos. Apesar das oscilações reacionárias no sentido de um retorno ao estatismo, o mundo mantém-se num plano muito superior ao do mundo do passado.
Quando consideramos também que de uma maneira ou de outra a velha ordem do despotismo, do feudalismo, da teocracia e do militarismo dominou todas as civilizações humanas até a civilização ocidental do século XVIII, o otimismo quanto ao que o homem conquistou e pode conquistar deve tornar-se ainda maior. É possível retrucar, entretanto, que esse árido registro histórico de despotismo e estagnação apenas reforça o pessimismo das pessoas, pois mostra a persistência e a durabilidade da velha ordem e a pretensa fragilidade e o esmorecimento da nova, sobretudo em vista do retrocesso ocorrido no século passado. Mas uma análise de tal superficialidade deixa de considerar a grande mudança ocorrida com a revolução da nova ordem, mudança claramente irreversível, pois a velha ordem pôde persistir ao longo de séculos em seu sistema de escravidão apenas porque não despertava quaisquer expectativas ou esperanças nas mentes de populações imersas na penúria. O quinhão que lhes cabia era viver e subsistir em animalesca labuta na escravidão, enquanto obedeciam de forma incondicional às ordens de seus senhores, designados por Deus. Mas a Revolução Liberal implantou de modo indelével no espírito dos povos não apenas do Ocidente, mas também no mundo subdesenvolvido ainda sob domínio feudal um ardente desejo de liberdade, de terra para o campesinato, de paz entre as nações e, talvez acima de tudo, de mobilidade e de padrões de vida ascendentes, que só lhes podem ser assegurados por uma civilização industrial. As classes subalternas jamais voltarão a aceitar a servidão insensata da velha ordem, e dadas essas exigências que o liberalismo e a revolução industrial vieram despertar, a vitória final da liberdade é inevitável. Apenas a liberdade, apenas um mercado livre podem organizar e preservar um sistema industrial, e quanto maior é a população, mais necessário se faz o funcionamento desembaraçado dessa economia industrial. O laissez-faire e a exigência de um mercado livre tornam-se mais evidentes à medida que um sistema industrial amadurece. Desvios radicais provocam colapsos e crises econômicas. A crise do estatismo torna-se em especial dramática e aguda em sociedades de todo socializadas. Por isso, o colapso inevitável do estatismo tornou-se flagrantemente notório em primeiro lugar nos países do campo socialista, pois o socialismo defronta-se de maneira mais direta com as contradições internas do estatismo, tenta com desespero cumprir as metas que anuncia em relação ao crescimento industrial, a padrões de vida mais elevados para a população, e ao definhamento final do Estado e, cada vez mais, torna-se incapaz de alcançá-las mediante seus meios coletivistas, donde o colapso inevitável do socialismo. No entanto, a progressiva falência do planejamento socialista foi em parte obscurecida de início, e isto porque os leninistas tomaram o poder não num país capitalista desenvolvido, como Marx erroneamente o previra, mas em um país submetido à opressão do feudalismo. Em segundo lugar, por muitos anos após a tomada do poder, os comunistas não tentaram impor o socialismo à economia na Rússia soviética. Não o fizeram até que a coletivização forçada implantada por Stalin no início da década de 1930 viesse anular a sabedoria da nova política econômica, de Lenin que Bukharin, o teórico favorito do próprio Lenin, teria ampliado na direção de um mercado livre. Mesmo os supostamente fanáticos líderes comunistas da China não impuseram uma economia socialista àquele país até fins da década de 1950. Em todos esses casos, a crescente industrialização provocou uma série de colapsos econômicos de tal gravidade que os países comunistas, contrariando seus princípios ideológicos, tiveram de afastar-se passo a passo do planejamento central e retornar a diversos graus e formas de um mercado livre. O Plano Lieberman para a União Soviética ganhou enorme notoriedade, mas o inevitável processo de dissocialização foi muito mais longe na Polônia, na Hungria e na Tchecoslováquia. A Iugoslávia, porém, foi o país que mais avançou. Liberta da rigidez stalinista mais cedo que esses outros países, promoveu sua dissocialização em apenas 12 anos, em ritmo tão acelerado e levando-a a tal ponto que hoje sua economia mal pode ser considerada mais socialista que a da França. O país continua sendo governado por pessoas que se intitulam comunistas, mas isso é irrelevante para o plano dos fatos sociais e econômicos básicos. O planejamento central virtualmente desapareceu na Iugoslávia. O setor privado não só predomina na agricultura, como é forte também na indústria. O próprio setor público foi tão radicalmente descentralizado e submetido às provas da livre arbitragem dos preços e do lucro e perda, bem como a propriedade de cada fábrica pela cooperativa de seus trabalhadores, que mal se poderia falar da sobrevivência de um verdadeiro socialismo.
Só resta por ser dado no caminho que leva ao capitalismo completo, o passo final de converter o controle sindical dos trabalhadores em cotas individuais de propriedade. A China comunista e os abalizados teóricos marxistas de Montreux Review perceberam claramente a situação e lançaram um alarme de que a Iugoslávia deixará de ser um país socialista. Poder-se-ia pensar que os economistas do mercado livre fossem festejar a confirmação e a crescente relevância da notável previsão feita pelo professor Ludwig von Mises, meio século atrás, a de que os estados socialistas, sendo necessariamente desprovidos de um sistema de preços genuíno, não teriam condições de calcular em termos econômicos e, em consequência, seriam incapazes de planejar sua economia com qualquer grau de sucesso. Na verdade, um discípulo de von Mises anteviu esse processo de dissocialização num romance escrito há alguns anos. E, no entanto, nem esse autor nem qualquer outro economista do mercado livre deu o mais leve indício de sequer admitir que dirá aclamar a ocorrência desse processo nos países comunistas. Talvez porque sua posição quase histérica em face da pretensa ameaça do comunismo os impeça de admitir qualquer dissolução no suposto monopólio que os ameaça. Os países comunistas estão, portanto, progressiva e inexoravelmente fadados a dissocializar-se, e acabarão, assim, por chegar ao mercado livre. A situação dos países não desenvolvidos é também motivo de constante otimismo libertário, pois, em todo o mundo, os povos das nações não desenvolvidas encontram-se empenhados em derrubar sua velha ordem feudal. É verdade que os Estados Unidos fazem o que podem para sufocar processos revolucionários análogos àqueles mesmos que outrora permitiram à própria nação norte-americana e à Europa Ocidental escapar aos grilhões da velha ordem. Torna-se, no entanto, cada vez mais claro que mesmo uma esmagadora força bélica é incapaz de sufocar o desejo dos povos de forçar sua entrada no mundo moderno. Restam-nos os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Aqui as razões para o otimismo são menos claras, pois o sistema quase coletivista não se mostra em crise tão severa de autocontradição como o socialismo. Contudo, também aqui a crise econômica assoma no futuro e corrói a presunção dos gestores econômicos keynesianos. Inflação progressiva, refletida no colapso cada vez mais grave da balança de pagamentos do outrora todo-poderoso dólar, desemprego cíclico crescente, provocado por escalas de salário mínimo, e a acumulação mais profunda e prolongada das distorções antieconômicas geradas pela economia de guerra permanente. Além disso, as crises potenciais nos Estados Unidos não são só econômicas. Há entre a juventude norte-americana uma efervescência animadora e contagiante contra os grilhões da burocracia centralizada, da educação uniforme do povo e da brutalidade e opressão exercidas pelos agentes subalternos do Estado. Mais ainda, a manutenção de um amplo grau de liberdade de expressão e de uma estrutura democrática facilita, pelo menos a curto prazo, o possível crescimento de um movimento libertário. Os Estados Unidos têm também a sorte de possuir, ainda que semi-esquecida sob o envoltório estatista e tirânico da primeira metade do século, uma grande tradição de pensamento e ação libertários. O próprio fato de que muito dessa herança reflete-se até agora na retórica popular, mesmo que destituída de sua significância na prática, fornece uma base ideológica substancial para um futuro Partido da Liberdade. A importância do otimismo. Aquilo que os marxistas chamariam de condições objetivas para o triunfo da liberdade existe, portanto, por toda parte no mundo, e mais do que em qualquer época passada. Pois em toda parte, o povo optou por padrões de vida mais elevados e pela promessa da liberdade, e em toda parte os vários regimes de estatismo e coletivismo não têm como alcançar essas metas. O que falta, portanto, são apenas as condições subjetivas para a vitória, isto é, um corpo cada vez maior de libertários esclarecidos, que difundam entre os povos do mundo a mensagem de que a liberdade e o mercado totalmente livre oferecem a saída para seus problemas e crises. A liberdade não pode ser alcançada na sua plenitude a menos que existam libertários em número suficiente para conduzir os povos ao caminho certo. Mas talvez o maior obstáculo à criação de tal movimento seja a desesperança e o pessimismo típicos do libertário no mundo de hoje. Muito desse pessimismo se deve à sua interpretação equivocada da história e ao fato de que ele se julga, a si mesmo e a seus poucos confrades, irremediavelmente isolado das massas, e por conseguinte, das alterações de curso por que passa a história. Converti-se então num crítico isolado dos eventos históricos, ao invés de numa pessoa que se considera parte integrante de um movimento potencial que pode fazer história e a fará.
O libertário moderno esqueceu que o liberal dos séculos 17 e 18 enfrentou desvantagens muito mais esmagadoras que aquelas com que ele hoje se defronta, pois, naquela época, antes da Revolução Industrial, a vitória do liberalismo estava longe de ser inevitável. E, contudo, o liberalismo daquele tempo não se contentava em permanecer um partido insignificante e obscuro, ao contrário, uniu teoria e ação. O liberalismo nasceu e desenvolveu-se como uma ideologia, e orientando e guiando as massas, fez a revolução que mudou o destino do mundo, pela monumental ruptura que operou. Essa revolução do século XVIII transformou a história de uma crônica de estagnação e despotismo num movimento contínuo rumo a uma verdadeira utopia secular de liberdade, racionalidade e abundância. A velha ordem está morta ou moribunda, e as tentativas reacionárias de gerir uma sociedade e uma economia modernas mediante modalidades diversas de retrocesso à velha ordem estão fadadas ao fracasso total. Os liberais do passado deixaram para os libertários modernos uma gloriosa herança não só de ideologia, mas de vitórias contra vantagens ainda mais devastadoras. Os liberais do passado também deixaram como herança a estratégia e as táticas adequadas para o uso dos libertários, não somente por terem assumido a frente das massas ao invés de permanecerem à margem, mas também por não se terem deixado enredar num otimismo imediatista. Pois esse otimismo, por não ser realista, leva diretamente à desilusão e, em consequência, ao pessimismo quanto aos resultados finais, do mesmo modo que, no reverso da moeda, o pessimismo quanto às perspectivas a longo prazo leva à concentração exclusiva e autodestrutiva em resultados imediatos e de curto alcance. O otimismo a curto prazo deriva, em primeiro lugar, de uma concepção ingênua e simplista de estratégia, a de que a liberdade só triunfará pela formação de maior número de intelectuais que, por sua vez, formarão modeladores de opinião, os quais se encarregarão de convencer as massas após o que o Estado, de alguma maneira, levantará acampamento e se retirará em silêncio e às escondidas. As coisas não são tão fáceis assim. Os libertários enfrentam não só um problema de formação, mas também um problema de poder, e é uma lei da história o fato de que jamais uma classe dominante abriu mão voluntariamente do seu poder. Mas, sem dúvida alguma, nos Estados Unidos, a questão do poder pertence a um futuro remoto. Para o libertário, a principal tarefa do momento presente é desvencilhar-se de seu desnecessário e debilitante pessimismo, ter em mira a vitória final e tomar o caminho que leva à sua consecução. Para tanto deve talvez, antes de mais nada, retificar drasticamente sua concepção equivocada do espectro ideológico, deve descobrir quem são seus amigos e aliados naturais e talvez acima de tudo, quem são seus inimigos. Munido desse conhecimento, que prossiga nesse espírito de otimismo radical quanto aos resultados finais, corretamente definidos por Randolph Bourne, uma das grandes figuras da história do pensamento libertário, como o espírito da juventude. E deixe que as estimulantes palavras de Bourne sirvam também de guia para o espírito de liberdade. A juventude é a corporificação da razão em luta contra a rigidez da tradição. A juventude faz a tudo que é velho e estabelecido a pergunta impiedosa: por quê? Para que serve isso? E quando recebe dos defensores respostas inarticuladas e evasivas, aplica seu próprio espírito de racionalidade, lúcido e claro, a instituições, costumes e ideias, e julgando-os estúpidos, frívolos ou perniciosos, põe-se instintivamente a trabalhar para derrubá-los e construir em seu lugar as coisas que fervilham em sua fantasia. A juventude é a levedura que mantém todas essas atitudes de questionamento e análise em fermentação no mundo, não fosse por essa atividade perturbadora que ela exerce. Com sua aversão a sofismas e falsas aparências, sua insistência nas coisas como elas são, a sociedade pereceria por simples deterioração. A esperteza da geração mais velha, na medida em que se adapta ao mundo, consiste em esconder-se das coisas desagradáveis onde for possível, ou manter uma conspiração de silêncio e um complicado simulacro de que tais coisas não existem. Mas, enquanto isso, as feridas não deixam de ir supurando. A juventude é o anticético drástico. Põe à mostra os males ocultos e insiste em que sejam explicados. Não é de espantar que a geração mais velha tenha temor e desconfiança dos mais jovens. A juventude é o nêmesis vingador em seu rastro. Nossa gente idosa é sempre otimista em suas opiniões sobre o futuro. A juventude é pessimista em relação ao presente e gloriosamente esperançosa quanto ao futuro. E é essa esperança que é a alavanca do progresso, a única alavanca do progresso, pode-se dizer. O segredo da vida é, portanto, jamais perder esse eleva, do espírito juvenil. Da turbulência da juventude deveria emergir esse sutil precipitado, um sadio, forte e agressivo espírito de arrojo e realização.
Deve ser um espírito flexível, em crescimento, com receptividade para novas ideias e aguçado discernimento na experiência. Conservar vividas e verdadeiras as próprias reações é ter encontrado o segredo da eterna juventude, e a eterna juventude é a salvação.